Opa, boa noite, galera. Como eu falei pra vocês, ia gravar um vídeo aqui no celular. E aí eu estava pensando, falei pra vocês que ia fazer um comparativo entre o primeiro capítulo do livro Em Guarda e o segundo capítulo do livro Apologética para a Questão Difíceis da Vida, do Grant Craig. Eu estava pensando o seguinte, não sei se vocês já perceberam, mas não é uma ideia formal, não é uma ideia assim demonstrada, mas muitos ateus pensam que os religiosos são pessoas, né, não tão inteligentes, né? São pessoas atrasadas e tal. É, aqui na Guarda, o Grande Craig, no capítulo, o que é não é bem no capítulo, é no capítulo também, mas e também quando ele vai demonstrar o argumento cosmológico Kalam, ele também fala, ele também menciona isso, mas de forma sutil. Tem uma frase no primeiro capítulo do livro dele, do Em Guarda, que diz bem assim, na minha opinião, não é com essas palavras, mas nesse sentido. Na minha opinião, a igreja tem faltado com apologética. Nós temos ensinado nossos jovens muito bem a compartilhar experiências religiosas, mas não estamos ensinando eles a defender a fé. Não são com essas palavras, mas é nesse sentido. E aí, na demonstração do argumento cosmológico Kalam, também na Guarda, ele, quem já leu o livro sabe que ele deixa no canto da página algumas anotações e algumas perguntas para a gente refletir, né, com nós mesmos. Ou se você estiver lendo o livro em grupo, você perguntar para os seus colegas. Aí na parte do argumento cosmológico Kalam, tem uma hora que ele fala que muitos os teólogos não estão aprendendo sobre esse argumento. E aí ele deixa uma pergunta no canto da página, ele deixa bem assim, por que você acha que os teólogos não estão aprendendo sobre esse argumento? Né? Aí, aqui no Apologética para Questões Difíceis da Vida, no primeiro capítulo, ele dá uma boa trabalhada nessa questão. Ele demonstra, através de estatísticas, por que a igreja, isso acho que assim, a nível nacional, né? No caso, Estados Unidos, mas também se aplica aqui ao Brasil. Por que a igreja, as pessoas, elas não conhecem apologética? Porque assim, ele fala sobre é um ponto de vista secular. Ele começa introduzindo a ideia dizendo que a escolaridade lá onde ele mora, lá nos Estados Unidos, é baixa. E inclui escolaridade mesmo, história do país e tal. Tem até uma hora que ele menciona sobre uma nota, né, do dólar. Então, ele fala que a sociedade ocidental, ela se acostumou com uma espécie de preguiça intelectual. As pessoas, elas se acostumaram a não estudar. Elas não têm o hábito de pegar e estudar, né? Estudar por conta própria, estudar por vontade mesmo, estudar por estudar, não é você se formar, é você estudar por pura vontade, estudar história, estudar matemática, estudar um outro idioma e tal. Então, assim, o que ele quer dizer? Se por uma questão dessa, puramente secular, as pessoas já não estudam, você acha que vão estudar apologética? E aí, por consequência dessa preguiça intelectual, que as igrejas elas não estão ensinando apologética. Tanto que ele bate em cima dessa questão das igrejas, da falta de conhecimento que as igrejas têm sobre apologética. E aí, o, aí você entende por que isso acontece. Né? Ou seja, aqui na Apologética para Questões Difíceis da Vida, ele trabalha uma ideia que ele colocou no Em Guarda. No Em Guarda, ele só deu uma pincelada na ideia, e aqui na Apologética para Questões Difíceis da Vida, ele demonstrou a ideia. Aqui você entende a ideia dele.
E isso também responde o que ele perguntou no argumento cosmológico Kalam. Por que que os teólogos estão saindo das faculdades de teologia sem aprender sobre esse argumento? Porque é uma consequência. Até porque é algo histórico, né? Porque aqui no Em Guarda, ele diz que foi um teólogo muçulmano, não lembro agora o nome desse teólogo, um nome bem complicado, mas foi um teólogo muçulmano que desenvolveu o argumento cosmológico Kalam. Isso faz muito tempo, tipo, quase 1000 anos atrás, 1900 anos atrás, faz muito tempo que isso aconteceu. Então, como é algo filosófico, né, porque um argumento, por mais que seja um argumento teísta, né, questão de premissa e conclusão, ele não deixa de ser filosófico. E aí você sabe que as pessoas não têm hábitos da filosofia. Então, se elas não têm hábitos da filosofia, por consequência, não vão estudar argumentos em favor da essência de Deus. Tanto que uma coisa que eu percebi lá em 2017, quando a apologética me salvou do ateísmo, né, ela me tirou do ateísmo, e eu voltei para a igreja, não, quer dizer, não precisa voltar para a igreja, né, baseando no que eu já vi falar em igrejas e tal, você vê de longe que as igrejas não têm uma preparação, e isso inclui a igreja mórmon. Eu era mórmon, saí do mormonismo esse ano, e vocês vão me ver mencionando muito o mormonismo aqui. Já, se você é mórmon e está assistindo, se prepare, porque vai ter muita coisa que eu vou falar que você vai discordar, mas experiência com experiência. Se você discorda, você fala, não, eu sou da igreja e você está errado, beleza. Mas você fala, eu entrei há pouco tempo. O Léo agora falou isso, não sabia. Melhor ainda. Então, são partes que você entende. E aí, eu procurei aqui agora há pouco, não achei, mas às vezes você encontra na, na internet uma imagem que mostra bem assim, as três religiões, né, que são o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e mostra o símbolo do ateísmo. Aí as três religiões com uma corrente prendendo um cérebro, né, o símbolo de cada religião em um cérebro, ou seja, três cérebros, né, e aí todos eles presos ao chão. E a religião é a corrente que prende eles ao chão. E aí o ateísmo, o cérebro ateu, é o que consegue se desprender. Ou seja, muitos ateus pensam que a ideia de religião, eles associam a ideia de religião à ideia de ignorância, né? Até porque a gente também tem a questão da Santa Inquisição, né? Que a Santa Inquisição, ela perseguia os as pessoas que na época falavam o que hoje é verdade. Como, por exemplo, o Carl Sagan menciona no episódio 3 da série Cosmos, lá no início do episódio, quando ele fala sobre o modelo heliocêntrico. E ele fala que a Igreja Católica condenou o modelo heliocêntrico. Ela, é, essa demonstração de Nicolau Copérnico, segundo o que o Carl Sagan diz, ela foi considerada pela Igreja Católica como um dos livros proibidos. E aí a então, muito também disso, desse preconceito que os ateus têm, não todos, obviamente, mas muitos ateus têm esse preconceito, né, de que na cabeça deles eles associam a ideia de religião com a ideia de ignorância por conta desses fatos históricos. E também, né, por conta da ignorância atual, né, de muitos religiosos. Mas o próprio Craig demonstra que isso é um hábito do próprio lado ocidental, no caso das Américas, né? Então essa é a comparação que eu quis trazer para vocês e depois vou trazer outros vídeos aqui à medida que eu for lendo, for vendo textos interessantes, vou trazendo para vocês ideias úteis e tal. Aí, falou, boa noite.